Voltemos a nossa caminhada no livro de Atos. Hoje eu quero considerar o capítulo 9 de Atos. Ali nós encontramos o relato do maior dos milagres. Qual é o maior dos milagres? A gente geralmente pensa, né? Deus ressuscitou até mortos, curou coxos, ou seja, aleijados, fez cegos de nascença enxergar novamente. Novamente não, né? Pela primeira vez. Curou cegos que ficaram cegos depois de uma idade. Esses são os maiores milagres? Não, esses são espantosos, né? Mas espanta Deus fazendo isso, Ele fez lá e pode fazer hoje. Mas o maior dos milagres é relatado aqui nesse capítulo 9 de Atos. A Bíblia vai falar sobre isso, o próprio Jesus. O maior dos milagres, o que é impossível a qualquer outra força. Porque sinais, alguns sinais, forças até das trevas, do ocultismo, pode realizar, outras forças podem realizar. Lembram quando os magos de Faraó realizaram sinais semelhantes ao que Moisés estava realizando diante do Faraó e com isso endureceu o coração de Faraó? Então, o maior dos milagres não são esses sinais espetaculosos. O maior dos milagres, como Jesus vai dizer, que é impossível para o homem, mas possível para Deus, é a conversão. É quando alguém se rende ao Senhor e o reconhece como Deus, como Senhor do universo, como Pai Celeste, como Criador e Provedor. E apenas Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo e a obra de Jesus Cristo pode realizar isso na vida de um ser humano. Esse é o maior dos milagres. E aqui a gente encontra no capítulo 9, Saulo de Tarso vivendo esse milagre. Saulo era ele que veio se tornar Paulo, o grande apóstolo Paulo, mas sendo Saulo, ele era perseguidor da igreja. E ele já perseguia a igreja por toda Jerusalém, arrastando os crentes estrada fora, humilhando. O próprio Estevão fora morto com o consentimento dele. Ele estava entre aqueles que apedrejaram, pelo menos guardando as roupas desses, se tornando cúmplice. Mas esse homem vai até Damasco com esse ódio contra o nome de Jesus e contra os cristãos. E no caminho ele tem encontro com Jesus. Jesus foi diretamente ter uma conversa com Saulo. E ali, quando ele aparece numa estrada para Saulo, Saulo cai em terra devido à luminosidade, porque Jesus é luz. E Jesus realiza as enigmáticas perguntas, ou a pergunta enigmática, Paulo, quando vai dizer ele, Saulo ainda, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aqui é inevitável a gente lembrar que Jesus está se referindo à igreja. Paulo perseguia a igreja, mas Jesus está dizendo, quem persegue a igreja persegue a mim, Saulo de Tarso. E depois desse acontecimento, aquele homem que fora perseguir os cristãos agora é conduzido até uma casa. Ele está debilitado, sem enxergar, mas o seu coração está pegando fogo, está em chamas, porque algo novo aconteceu com ele. Deus envia um discípulo chamado Ananias, que vai até ele. Antes, Ananias fala com o Senhor, mas Senhor, esse homem vem perseguir a tua igreja. Mas vai lá, Ananias, esse é um vaso escolhido por mim para fazer uma obra. Ananias vai até Saulo de Tarso e de forma afetuosa diz para ele, Saulo, meu irmão, Jesus me enviou aqui para que você seja cheio do Espírito Santo. Aqui a gente aprende que a igreja que transmite o Espírito Santo, consequentemente a salvação, aqueles que ouvem a palavra. E depois Saulo come, né? Ele estava sem comer, perplexo, é batizado. O que acontece depois? Olha o que acontece depois, capítulo 9 de Atos, versos 19 a 21. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco,
E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. 21. Todos que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? A população ficou atônita, perplexa. Aquele homem que tinha ódio dos cristãos, e o ódio de Paulo era bem conhecido, agora está pregando o Evangelho, está mandando a gente se converter a Jesus. É o perseguidor que virou um pregador. Isso deve nos mostrar como Jesus pode realizar a sua obra na vida de qualquer ser humano, de qualquer pessoa. Não desista de orar pela conversão dos seus. Não deixemos como igreja de pregar esse Evangelho, que pode alcançar a toda humana criatura, seja qual for a sua condição. E nós, como igreja, temos essa pregação e essa fé, que realiza o maior dos milagres, tornando alguém agora diferente e salvo por toda a eternidade. Preguemos essa palavra. Profetizo um dia abençoado sobre a vida da igreja, sobre a sua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Amém e amém.